Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Participe de nosso programa através do e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos em Poços de Caldas discutindo os dilemas do sistema carcerário e da execução penal, falando também sobre a vida e o trabalho dos juízes pelas comarcas de Minas Gerais. Estamos entrevistando aqui o titular da primeira vara criminal e de execuções penais, o juiz Luiz Augusto César. Doutor Luiz, no bloco anterior o senhor falava sobre o aumento do consumo de drogas que o senhor observou aí nos últimos meses. O senhor acredita que tem algum efeito, alguma relação com a aplicação aí de um ano já da nova lei antidrogas? A Lei 11.343 de 2006, a partir do momento que ela despenalizou o usuário, que ela reduziu a pena do usuário a uma mera advertência, ela de certa forma está incrementando o uso e o tráfico de drogas. Porque a partir do momento que o usuário não sente mais que vai haver uma punição, uma pena corporal para o seu consumo de drogas, ele passa a consumir mais e com isso ele acaba fomentando o tráfico. E a condenação do traficante não impede o consumo. De dentro da própria cadeia, eles costumam, da penitenciária, comandar o tráfico. Muitas vezes nós temos casos de presos que estão dentro da cadeia, que estão comandando o tráfico a partir do uso de celulares, que está acontecendo lá de fora da cadeia. E é muito difícil o monitoramento da entrada de drogas, a entrada de celulares num presídio, numa penitenciária? Olha, numa penitenciária o controle tende a ser mais rigoroso, porque a estrutura da penitenciária é toda própria para isso. Então, dentro da penitenciária nós temos agentes femininas, nós temos sala de revista, nós temos toda uma estrutura própria para fiscalizar a entrada das pessoas e a entrada dos produtos dentro da instituição. Já numa cadeia pública, a situação é mais complicada, porque as cadeias públicas, elas não têm a mesma estrutura que tem uma penitenciária. Muitas vezes as cadeias estão sendo controladas pela Polícia Civil, que disponibiliza somente um agente para essa tarefa. Recentemente, recebemos aqui em Poços mais 5 agentes penitenciários. Então nós tínhamos a Polícia Civil sozinha, controlando com a ajuda da Polícia Militar. Agora nós recebemos 5 agentes. Parece muita coisa, mas para uma cadeia pública, em razão das escalas, acaba ficando o quê? Um agente da polícia e um agente penitenciário em cada turno. E esse monitoramento não pode ser feito com muito rigor? Não, o monitoramento é feito com rigor. Eles procuram fazer com rigor, só que muitas vezes, em razão do grande influxo de pessoas, em razão do tempo e da falta de equipamentos para fazer, não é possível detectar tudo que entra. E enderecer as regras também é muito complicado dentro da penitenciária, mudar a realidade ambiente. O juiz das execuções criminais tem que ter bom senso. Acho que é o primeiro requisito, é ter bom senso. Pelo seguinte, cada instituição prisional tem suas características e, dentro dessas características, o juiz poderá realizar mudanças mais ou menos abrangentes. Então, o caso da cadeia pública de Poços de Caldas, nós estamos com a cadeia pública superlotada. Então, o juiz... Qual que é essa superlotação aqui hoje? Hoje nós temos cerca de 200 presos, para uma capacidade de 40 aproximadamente. Nós temos celas que estão com 32, 35 presos. A alternativa aí é a construção de... Já existe o planejamento para a construção do novo presídio aqui em Poços para 300 presos. Tá? Estão ultimando as negociações do terreno para que o Estado possa construir. Se tudo der certo, já começar a construção no ano que vem. Mas as coisas do Estado são lentas. O que o senhor pretende fazer até lá para poder amenizar esse problema? Durante esse tempo, nós já temos os presos do regime aberto, estão sendo colocados em prisão domiciliar. E os presos do regime semiaberto, enquanto eles estão cumprindo pena dentro da cadeia, os que têm condições e os que têm já emprego ou estudo, estão estudando e trabalhando fora da cadeia durante o período diurno. Então só alivia durante um período? Durante um período é possível aliviar. Mas eu não sinto a vontade para dar uma medida mais liberal. Sim. Por quê? Porque crimes graves estão sendo punidos com o regime semiaberto. Um crime de roubo é punido inicialmente com o regime semiaberto. Então, seria um contrassenso. A pessoa vai e rouba um banco ou rouba uma loja. É presa e
depois que o juiz condena no regime semiaberto, ele já coloca em liberdade. Para a sociedade é um tremendo descrédito. Uma sensação de impunidade. Uma sensação de impunidade. O Poder Judiciário fica muito desgastado com essa medida. E outra, o preso que não sente o peso da punição acaba reincidindo com mais facilidade. Muito bem, mas o senhor teve um trabalho em Unai, que a gente tem notícia, um trabalho social de inserção social desses condenados. Ele pode ser aplicado aqui? Como é que foi a experiência lá? O que eu falei no início, cada lugar tem suas peculiaridades. Em Unai, nós trabalhávamos com uma penitenciária de 500 presos. E dentro da penitenciária haviam funcionários contratados na cozinha da penitenciária. Esses funcionários vinham de ônibus todos os dias da cidade de Unai para a penitenciária, que ficava a 30 quilômetros de distância. O ônibus voltava vazio todas as vezes e, no final da tarde, ele ia vazio para a penitenciária para buscar esses trabalhadores e trazer de volta para a cidade. Quando nós percebemos isso, falou, olha, pode ser que esse ônibus que esteja voltando vazio e indo buscar os funcionários também vazio, possa ser utilizado para trazer os presos que estão no regime semiaberto, trabalhar na cidade de Unai durante o dia e retornarem durante a noite para serem recolhidos. Foi isso que nós fizemos. Nós entramos em contato com os empresários da construção civil, que a construção civil tem muita influência no local, e fechamos com eles um determinado valor, eles pagariam a passagem do preso, para o preso ir lá, a penitenciária passou a fornecer alimentação e com isso nós conseguimos que diversos presos do regime semiaberto conseguissem trabalhar na construção civil em Unai. Muito bem. Doutor Luiz, vamos fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor voltasse a falar sobre esses projetos, as iniciativas alternativas aí de resgate social dos condenados e também sobre a questão da prisões, cumprimento de penas alternativas e também do modelo APAC, alternativo aí às prisões tradicionais. A gente volta em instantes.